E vamos lembrar que quando nós desencarnamos, nós temos um corpo espiritual, certo? E nós aparentamos, geralmente, no nível que estamos, aparentamos o que éramos na encarnação última, certo? Espíritos mais evoluídos, eles podem escolher, nem só mais evoluídos, dentro da mesmo da... Porque lembrando de novo, né? A forma não importa. Então vamos pensar no espírito que está lá há 60 anos no mundo espiritual. 60 anos. Está lá há 40 anos no mundo espiritual. Desencarnou com 10. Tá? E os pais, 40 anos depois da desencarnação do filho, desencarnam também. O filho ainda mantém a forma infantil? Não. Ele está há 40 anos no mundo espiritual. Está aguardando, às vezes, muitas vezes, até os pais chegarem para planejarem uma nova encarnação juntos e tudo. Mas quando uma criança desencarna na fase infantil, ela continua, se ela ficar lá 5, 10 anos, vamos imaginar, ela vai amadurecer como se estivesse na carne. Ok? Por quê? Porque a nossa mente já sabe como se dá o processo de amadurecimento. Então, automaticamente, é como se houvesse um programa, porque nós estamos ainda muito ligados à materialidade. E o tempo faz parte da materialidade. Então, nós temos ideia de uma mudança em 1 ano, em 10 anos, não tanto, talvez, encarnados. Mas imaginem nós desencarnados. Quantas vezes nós reencarnamos? Nós entendemos muito bem como é que funciona, como é que se dá. Mesmo que a gente não pare para pensar, lá dentro a gente sabe. Então, lá no inconsciente, né, o espírito vai crescendo. E aí, vamos dizer, já um espírito que está lá há 40 anos desencarnado e que tem uma aparência de um homem feito. Mas aí, vamos criar a historinha, os pais desencarnam, juntos, no mesmo dia. Por quê? Não interessa. Foi no mesmo dia. Desencarnaram e voltaram para o plano espiritual. Isso para não dizer que foi o pai. Você puxa tadinha para o pai. Foi a mãe. Você puxa tadinha para... Não, foram os dois juntos. Chegaram lá no plano espiritual. E o filho foi encontrá-los. Vai aparecer para eles um espírito aparentando 50 anos? Chamando eles de papai, mamãe? Não é esse homem que eles se lembram, é? Aí pode haver, porque é a tradução do mais puro amor, não é? Olha, os meus pais, tudo que querem, no momento do retorno à pátria espiritual, é o quê? É encontrar o filho que foi há 40 anos. O Luizinho, o Joãozinho, a Martinha, eles querem encontrar seu pequeno ou a sua pequena. E aí o espírito vai, ao encontrá-los, ele, porque pensa, eu vou encontrar meus pais. E ele quer isso. E porque ele quer? Pensamento e vontade? Ele assume. Tem um livro de André Luiz, que a gente pensa assim, mas não tem que ter ajuda de um espírito para fazer essa mudança acontecer? Para a gente ter uma ideia. Tem agora, lembrado do título, não sei se é A Vida Continua, ou Sexo e Destino, não lembro. Mas fala da prece refratada. É uma jovem que ela está encarnada, e nisso surge, ela vai dormir, surge um espírito de uma encarnação passada dela. E ela desdobra-se do sono físico. E quando ela dá com ele, a forma do corpo espiritual dela muda. E ela passa a aparentar aquela que conhecia aquele em outra vida. Ela toma a forma dela de outra vida, quando ela conheceu aquele que estava na sua casa. Isso não é interessante? Inconscientemente. Ela vê, ela lembra e ela assume. Então, se ela hoje é Florinda, ela olha e diz, eu sou a Olga. E tchuf, Olga aparece. E isso é apenas o quê? A aparência. O espírito é o mesmo? O espírito é o mesmíssimo. Nós vamos recebendo novos corpos,
mas o nosso espírito é o mesmo. Mas nós ainda somos muito suscetíveis à aparência. E aí voltamos à história da harmonização facial. A aparência. Nós ficamos assim, ai, a aparência é mais importante que tudo. E aí esquecemos da prioridade número 1. Não que a gente não vá se importar em se sentir bem com a sua aparência. Isso é justo? É justo, é saudável, mas não é a prioridade número 1. Jesus diz que a nossa primeira atenção deve ser com o quê? Com o reino de Deus e a sua justiça. Onde está a justiça de Deus? Onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. O reino de Deus, para nós nos preocuparmos com o reino de Deus. Ora, o reino de Deus está dentro de nós, mas nós só nos aproximaremos do reino de Deus na medida em que cumprimos as leis de Deus. Então, ele disse tudo, não é? Nós estarmos atentos ao reino de Deus e à sua justiça. Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo. Paralelamente, estando lá eu atenta a esta prioridade 1, eu me incomodo com isto, não me sinto bem com aquilo, e vou juntar para melhorar, esse nariz me faz sentir terrível, o meu filho tem orelhas de abano, sabem o que é, não é? Aquelas orelhinhas que é super fácil de corrigir, e isso mexe sim com a autoestima, não mexe? Pode. Como é que a gente vai dizer, mas comigo não mexe, eu tenho e não me incomodo? Ok. Mas eu não posso exigir que o outro sinta como eu sinto. Certo? Então, nós temos que vamos dar atenção à carne? Vamos. Mas é uma atenção proporcional à sua importância na nossa existência imortal, certo? Vamos cuidar da carne, vamos alimentá-la bem, vamos higienizá-la, faz parte de nós, é a nossa roupa de carne, vamos cuidar dela, vamos cuidar de estarmos bem vestidos e isto tudo, de uma forma o quê? Que traga conforto, bem-estar, que traga, não é? Bem-estar é fundamental. E, necessariamente, luxo às vezes não traz bem-estar, né? Então, essa coisa, de novo, está lá no Livro dos Espíritos, o necessário e o supérfluo. E, às vezes, nós temos temas, e nós vamos ver muito isso, que a doutrina espírita nos favorece, que é essa colcha de retalhos. A gente fala de um tema que puxa outro, e nós vamos... Nunca é uma coisa só. Olha, veja que nós estamos falando aqui de uma aparição, 2, não é? E que Jesus se encontra com esses espíritos que surgem. Ora, Jesus vê espíritos? Vocês acham? O espírito precisa aparecer para Jesus ver? O que vocês acham? O espírito precisa aparecer para Jesus ver? Ou Jesus vê espíritos que nós não vemos? Aquela cena ali, ele levou 3 para assistir, não foi? Ele levou Pedro, Tiago e João, olha lá, em plateia. 3 para assistir. E olha que interessante, João era o único que estava ali que escreveu o Evangelho. Narrou o Evangelho. O único que estava ali. E o único que não narrou essa passagem. Não é interessante? Ele não narrou essa passagem. Narrou quem? Pedro estava ali. O seu discípulo narrou essa passagem. Marcos. Marcos e João narraram essa passagem. Mesmo assim, nós temos também que narrou Mateus. Mateus é apóstolo, mas não estava ali. Ele não foi testemunha ocular deste momento. Mas ouviu depois, é claro, tudo que foi falado pelos seus companheiros de apostolado.